Boa noite, meninas, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Hoje eu tô aqui pra gente gravar o nosso segundo vídeo pro nosso grupo, para mulheres que estão aqui realmente dispostas a caminhar com Jesus e conhecer dele cada dia mais. Juntas, como eu sempre digo, somos mais fortes. Eu quero começar esse momento com uma oração para que Deus venha falar aos nossos corações, para que toda dúvida caia por terra daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Feche os olhos comigo e sinta essa oração tocar o seu coração, porque eu tenho certeza que ela vai tocar o coração de Deus. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esse momento na sua presença com as suas filhas. Pai, em nome de Jesus, venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, tirando todo impedimento, Senhor, que pode nos impedir de ouvir e aprender da Tua Palavra. Pai, nos ilumina nossa mente, ilumina o nosso coração, para que a palavra ministrada, o qual o Senhor revelou ao meu coração, venha tocar fortemente o coração de cada filha Tua que está nesse grupo. Senhor, eu creio no Teu amor, na Tua bondade, na Tua fidelidade, na Tua misericórdia. Confesso a Ti os meus pecados e Te peço perdão. E por misericórdia me usa uma vez mais, Senhor. Assim eu oro e Te agradeço, Pai, pedindo ao Espírito Santo que me auxilie nesta palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Creio que Deus vai falar no nosso coração. Não sei se você está na sua casa, na casa de alguém, em algum evento. Talvez você não consiga ouvir esse vídeo agora por inteiro, mas peço que você esteja em um lugar tranquilo quando você for ouvir esse vídeo, tá bom? O que o Senhor revelou ao meu coração. O tema de hoje é que a nossa palavra tem poder. E o tema, está com base lá no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que vai nos dizer assim na palavra de Deus: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, do versículo 21. Então, o que eu digo para vocês, meninas? É muito importante a gente ter a nossa Bíblia, sabe? Ter o nosso livro, esse livro que é o manual da nossa vida, e conhecer, ler, fazer leitura diária, tirar tempo para estudar. E devagarinho a gente vai estudando aqui junto e cada vez mais a gente vai entendendo um texto novo, aprendendo. E você aí, se tiver alguma dúvida, que eu puder te ajudar, eu tô aqui. Mas enfim, a palavra que o Senhor revelou no meu coração está em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da nossa língua. Para você ter uma noção, o poder da palavra foi a palavra de Deus lá no livro de Gênesis que criou todas as coisas. Deus apenas foi dizendo: haja luz, haja isso, haja aquilo. É que se eu ler vai ficar muito grande este vídeo, mas vai lá no comecinho, capítulo 1 de Gênesis, você vai ler como que Deus foi dizendo cada coisa e tudo foi sendo feito. Única coisa me perdoe, meninas, logo eu vou melhorar dessa tosse. Única coisa que Deus não disse haja para poder existir, mas Ele disse façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Foi quando Ele nos criou, quando Ele criou o ser humano, tá bom? Então, a palavra tem muito poder. A palavra de Deus tem muito poder. E as nossas palavras, o poder de morte e vida, estão na nossa boca. O único ser vivo que Deus criou, então, com o poder de raciocinar, de falar, raciocinar assim, todas as coisas, foi o ser humano, foi eu e você. Então, somos privilegiados por Deus de ter a nossa mente, a nossa consciência, de poder entender, sabe? Coisas assim que só quem é semelhante, imagem e semelhança de Deus, poderia entender. E o poder da palavra de Deus, essa palavra vai nos pegar um pouquinho hoje, porque, meninas, se você tem ouvido palavras em lugares que você tem frequentado, que se dizem ser igreja ou reunião, cristã, que fala sobre a palavra de Deus, e de certa forma nem nada do que é pregado lá, ou assim, vamos dizer assim, te incomoda, então a gente está no lugar errado.
Porque a palavra de Deus, ela sempre vai nos corrigir e nos exortar. Vai trazer muitas bênçãos para a nossa vida, são palavras de vida, mas Deus corrige aquele que Ele ama, entendeu? O pai corrige o filho por quê? Por amor. Tem algumas mulheres que são mães aqui, temos mulheres aqui que são tias, né? Que tem priminhos pequenos, que sempre está lhe corrigindo, ensinando, por quê? Porque quer o melhor para essa criança, né? Que é o melhor para o seu filho, para o seu sobrinho. Então, a correção, ela faz parte para que a gente possa sermos aperfeiçoados e melhorados, segundo a vontade de Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos confronta. Se o que ouvimos de Deus nos incomoda, por exemplo, se eu falar algo aqui em algum vídeo e você sentir, poxa vida, não tô gostando muito de ouvir isso, é bem nessa parte que Deus quer transformação de você, entendeu? Da sua parte, da sua vida. Porque tem muita coisa que eu ouço, gente, que de certa forma me incomoda. Por quê? Porque é nessa área que eu preciso melhorar. E às vezes a gente não gosta, não é verdade? A gente não gosta que falem algumas coisas, né? Mas é para nos melhorar, para que a gente deixe essa prática ruim, para que a gente viva coisas grandiosas em Deus, para que a gente cresça em Deus, né? Então, meninas, o ensino de Deus nos melhora, nos faz crescer, e é por amor que Ele nos ensina. A palavra de Deus também vai dizer que o tolo odeia a repreensão, mas o sábio fica feliz quando alguém o corrige. Então, às vezes a gente não gosta muito de ser corrigido, mas a gente tem que gostar, porque é pra gente crescer, é pra gente melhorar, é pra gente voar, entendeu? Mas o tolo não gosta. Então, eu sei que aqui só tem mulheres sábias, graças a Deus, e vai gostar de ouvir o que Deus colocou no meu coração hoje. O tempo todo nós usamos palavras. Tudo nesse mundo, nessa terra, é comunicação. Mas a forma como que nós colocamos as palavras, muitas vezes, pode nos prejudicar. Pode sim nos abençoar, pode sim ser para benefício nosso, mas também serve para nos matar, acabar conosco. Então a gente tem que pensar muito bem antes de falar algo. Principalmente nós que somos mulheres espirituais, que entendemos, né, que há um mundo espiritual atuando a todo tempo. Então, tudo que a gente fala, uma palavra dita, ela não volta atrás. Por mais que às vezes a gente possa se arrepender e pedir perdão muitas vezes para alguém que a gente feriu, mas não vai voltar atrás, a palavra não vai voltar atrás, entendeu? Mas graças a Deus podemos pedir perdão, se arrepender, mas é algo que não volta, como eu disse para vocês. Então devemos pensar e repensar nas nossas palavras. Em Mateus 12:34 vai nos dizer assim, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Pode vir uma pessoa que só fala mal dos outros. O que tem no coração dela? Às vezes a gente não para observar e ler a outra pessoa. O que tem no coração dessa pessoa? Só maldade, só ruindade, só sabe falar mal dos outros. Ou quando a pessoa só sabe fofocar, contar da vida de um, da vida de outro, Gente, a pessoa não muda o disco, vamos dizer assim, ela só vem falar da vida da outra pessoa. Então é por quê? Porque o coração dela só tem isso. Ou quando a pessoa só fala coisas boas, coisas que alegram, coisa que incentiva, coisa que muda a nossa vida, coisas que faz, aí quando a gente ouve, faz a gente crescer, fala das coisas de Deus, fala de sonhos, de projetos, de coisas abençoadas. É isso que está no coração dela. Então, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Seu coração hoje está cheio do que? O que você tem falado? Sobre o que? Quais assuntos? Quais palavras você tem falado? É tempo da gente analisar, da gente rever o que a gente tem pronunciado na nossa vida, para a nossa vida. Porque, como eu disse, aí está o poder da morte e da vida. A gente pode atrair bênção ou maldição. É a palavra de Deus, não sou eu que estou falando. Então, para que a gente consiga dominar as nossas palavras, sabe, receber os frutos do Espírito e exercer esses frutos na nossa vida, temos que estar ligada com Deus. Porque quanto mais a gente se aproxima, mais semelhante a gente fica. Então, quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais semelhante a Ele a gente fica.
sabe? Mais doçura, mais ternura tem no nosso coração. Não tem como andar com Jesus e ser uma pessoa mal, fofoqueira, mentirosa. Não tem. A gente vai ser semelhante a ele. Ele diz assim que aprendei de mim, que sou manso e humilde. E é assim que a gente vai aprendendo dele. A gente vai errar de vez em quando, né? Não vamos ser perfeitos o tempo todo. Não existe. Um dia olharam pra mim e falaram, agora quer ser a boa samaritana. Eu disse, não, eu não quero ser a boa samaritana. Eu só quero parecer com Jesus. Eu sei que eu sou falha, eu sei que eu sou pecadora, eu sei que eu não sou melhor do que ninguém, mas o meu maior influencer da minha vida é Jesus. Não é esses famosinhos aí, não. É Jesus, porque só Ele tem o poder de transformação na minha e na sua vida real. Transformação real. Então, para que a gente consiga dominar nossas palavras, pensar antes de responder, ser uma mulher sábia, segundo o coração de Deus, para que assim atraímos bênçãos para a nossa vida, devemos nos encher do Espírito Santo, através da oração, através de intimidade com Deus, através da gente encher a nossa mente das coisas de Deus. Com isso, você já viu aquele ditado que mente vazia é a oficina do diabo? É exatamente isso. Para que a nossa mente não fique vazia, nós devemos nos encher das coisas de Deus. Eu e você somos seres espirituais, mas tem muita gente que está dormindo espiritualmente, não tem vida nenhuma espiritual, não conhece as coisas espirituais, não está nem aí para as coisas espirituais. Ao contrário de você, que está vendo esse vídeo até o fim, que está aqui com o coração disposto a conhecer a este Deus, a despertar do sono espiritual e viver uma vida verdadeira, uma vida espiritual bem vivida em Deus, desfrutando de coisas extraordinárias, desfrutando de momentos gloriosos na sua vida, desfrutando de milagres e maravilhas. Porque só quem é espiritual, minhas irmãs, entende as coisas espirituais. Quem é do mundo, quem não tá nem aí, quem não quer compromisso com Deus, acha loucura nossa. Ai, pra que servir este Deus que não deixa a gente fazer nada? Ai, eu não posso isso, ai, eu não posso aquilo. Não, não é sobre isso. É sobre a transformação que Ele faz de nós de dentro pra fora. As pessoas até disseram pra mim que ia ser a boa samaritana agora. Vê só se eu posto uma coisa dessa. Mas enfim, eu não levei isso pro meu coração, sabe? Mas eu uso como exemplo por quê? Porque o mundo nos taxa muitas vezes. Porque a gente deixa os velhos hábitos, a gente passa a ter hábitos novos. E o mundo não compreende. O mundo nunca vai compreender, mas aqueles que decidem caminhar com Deus, acordar desse sono espiritual para viver uma vida espiritual, desfruta de coisas grandiosas e vê que a verdadeira vida bem vivida é primeiramente vivida a vida espiritual. Então somos seres espirituais, eu e você somos seres eternos. Vamos partir daqui um dia, mas para uma eternidade. Se a gente aqui não tira tempo com Deus, nem um pouquinho, imagina se a gente vai querer mesmo viver uma eternidade do lado dele. Então, somos eternas, você é eterna, eu sou eterna e começa desde já. Então, o que nós devemos se cuidar, nos cuidar, é com as palavras que dizemos. E eu quero fazer uma pergunta para você. O que temos falado dentro da nossa casa? Como é as conversas dentro da sua casa? Talvez você não consiga encontrar paz dentro da tua casa. Você chega cansado do trabalho, é aquela tribulação, é aquela canseira, você não consegue encontrar paz. Por quê? O que tem sido dito dentro dessa casa? Palavras são legalidades para o mundo espiritual atuar na nossa vida, na nossa casa. Palavras de maldição, palavrões, são brechas assim mesmo que a gente abre para o inimigo entrar e habitar e andar no nosso meio, dentro da nossa casa. A gente deita na nossa cama, a gente não tem sono, fica perturbada, irritada. A gente vai fazer uma comida, vai reclamando, tudo, sabe? Parece assim que daí essa brechinha que você abriu dizendo uma fofoca dentro da tua casa, falando mal de alguém, desejando mal para alguém, isso aí na tua casa vai virar uma retaliação do inimigo contra a tua vida.
que você não tem noção. Vai fazer você brigar com teu filho, perder paciência com o cachorro, odiar lavar uma louça, odiar fazer a comida, que são coisas abençoadas e maravilhosas que nós podemos fazer para nossa família, entendeu? Então a gente anda tão irritada, sem paciência, mas a gente não está prestando atenção nas nossas palavras. Quais palavras você tem falado para o seu marido? Você que ainda não tem marido, para sua mãe, para seu pai, para os seus familiares que moram na mesma casa que você. Palavras de amor, palavras de mansidão, palavras de afeto, palavras de carinho, palavras de incentivos. Que tipo de palavra você tem falado para as pessoas que moram com você? Ou só tem dito, ai, esse fulano não presta, ai, esse fulano isso, ai, entendeu? Vocês me entendem, né, minhas irmãs? Então, isso também, toda palavra que você lança sobre a vida de alguém, ou ela vai virar bênção, ou ela vai virar maldição. Então a gente tem que rever e tomar muito cuidado, porque o mundo espiritual, ele é real. E o inimigo, ele só fica assim, esperando você falar para ele pegar aquilo e fazer virar real. Assim como Deus fica esperando você profetizar algo maravilhoso dentro da tua casa, sobre a vida dos teus familiares, para fazer aquilo, pegar e tornar real. Não, essa é minha filha, essa minha filha é sábia. Ela disse que o filho dela é uma bênção, que o filho dela vai ser um grande homem de Deus, que a filha dela vai ser uma grande mulher de Deus, que a filha dela vai passar no vestibular, que a filha dela vai sentar numa cadeira de honra em algum lugar, não sei, num concurso, que a filha dela vai passar numa prova que é difícil e vai ser uma grande mulher, um exemplo de mulher na sociedade, que o marido dela é um grande campeão, um vencedor, que hoje ele pode estar difícil, ele tá impossível aturar esse homem, mas amanhã esse homem vai ser um grande homem de Deus, um homem carinhoso, um homem amoroso, um homem que vai para a igreja junto com ela, entendeu? Então é essas coisas, minhas irmãs, que nós temos que profetizar. E Deus vai dizer assim, já que a minha filha está profetizando a casa própria dela, que Deus vai dar, o carro, seja o que for, uma cura espiritual, uma cura na alma, uma cura emocional, uma cura física, uma libertação, eu vou fazer, porque a minha filha tem usado a boca dela para dizer coisas abençoadas na casa dela, e a minha presença está habitando nesta casa, e é por isso que eu vou fazer. É por isso que esse espírito de depressão vai ter que sair da vida dela. É por isso que esse espírito de ansiedade vai ter que sair da vida dela. É por isso que essa canseira que ela sente o tempo todo vai ter que sair da casa dela. Porque ela tem buscado a minha presença e profetizado bênçãos sobre a vida dela. É assim que o mundo espiritual atua, minhas irmãs. Entendeu? Agora, quando a gente diz, ai, meu marido isso, meu marido aquilo, né? Ou vai falar para uma vizinha, para uma amiga sobre o marido, vai falar mal, vai amaldiçoar. É isso que ele vai ser sempre. Ou você mesma, quando você olha para você e diz assim, ai, mas eu não sei, ai, mas eu não consigo, ai, mas não vai dar. Exatamente. Você não consegue, você não sabe e não vai dar. Entendeu? Agora quando diz, não, eu vou conseguir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tudo quanto pedires em meu nome, crendo recebereis, é a palavra de Jesus para você. Então assim, minhas irmãs, andar com Jesus é tão maravilhoso. Não caminhe sozinha, peça a Ele, Jesus, me dá tua mão aqui, caminha comigo, me ajuda, se revela a mim. E você vai ver o entendimento que Deus vai te dar. Irmãs, esse não é só mais um vídeo, não. Tem milhares de pessoas fazendo isso que eu faço? Tem muitas pessoas sendo usadas, cada um segundo o seu propósito de vida? Tem. Mas se você tá aqui neste vídeo, eu creio que não é só mais um vídeo para você assistir. Eu creio que é o Espírito Santo de Deus, por amor a você, que está aqui colocando eu na sua frente para falar o quanto você é especial, o quanto você é maravilhosa e o quanto Ele quer transformar teu lar. O teu lar chamado coração, aqui ó dentro, essa casa chamada coração, o teu lar onde você habita. Ele quer a paz e o amor dele, a presença dele, exalando, para que quando alguém de fora entra e fala, meu Deus, o que tem nessa casa? E você vai dizer, Jesus mora aqui comigo, ele não é um visitante, ele mora aqui comigo. Entendeu? Então assim, minha irmã, nós temos que tomar muito cuidado, minhas irmãs, também com as músicas que ouvimos. A gente bota lá um musicão lá tocando, né? Que fala sobre traição, sobre bebida, sobre adultério, sobre
tantas coisas, sabe, que desvaloriza a mulher, a gente deixa ela tocando. Não tem nada a ver. E vai lá limpar uma casa, que vai habitar dentro da sua casa exatamente aquelas palavras daquela música que está sendo cantada ali. Então tome muito cuidado. Eu não tô aqui ensinando, né, dizendo que você tem que fazer. Eu só tô dizendo aqui, minhas irmãs, aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, para que vocês tenham cuidado. A escolha é de vocês, a escolha é minha. Eu tenho que escolher por mim, pela minha vida, pela minha família. Eu escolho. Eu sou a coluna da minha casa, assim como você é a coluna da sua casa. Nós mulheres temos o poder de sermos a coluna da nossa casa. Entendeu? Então eu espero, minhas irmãs, que esse vídeo fale profundamente ao seu coração. Que o Espírito de Deus fale ao seu coração. E se você sentiu incômodo em algum desses pontos que eu citei, é porque é onde você precisa de mudança, assim como eu preciso de mudança. Tudo isso que eu disse nesse vídeo, eu preciso escolher viver isso todos os dias. Porque hoje eu posso estar falando aqui e amanhã ter a opção. Porque eu tenho a opção, eu tenho livre-arbítrio. Deus não nos fez robô. Ele nos deu o livre-arbítrio para escolher o que eu quero ouvir, o que eu quero falar, onde eu quero estar, que lugar eu quero frequentar. E deixa eu dizer, se você começar a partir dessa caminhada que a gente está fazendo junto aqui, se sentir incomodada quando você se sentar em algumas mesas, se sentir incomodada quando você for a alguns lugares, se sentir incomodada quando você ouvir alguma música, se sentir incomodada quando você colocar alguma roupa, se sentir incomodada quando vier te fofocar alguma coisa, deixa eu dizer, é o Espírito Santo fazendo a obra em você, assim como Ele faz em mim todos os dias, por amor e por zelo. Porque devemos lembrar que essa vida é uma passagem. E sabe o que espera em você? Uma vida eterna. E há só dois caminhos: céu ou inferno. E nós, enquanto estamos vivas, devemos escolher. E Deus tem uma caminhada linda para nós aqui na terra. Não livre de tribulação, percas, dificuldades. Não, Jesus nos disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que Ele disse para mim e para você. E se nós estamos nele, caminhando com Ele, somos vencedoras. Teremos uma vida aqui com Ele, passaremos as provas com Ele e não sozinha mais. E um dia Ele vai vir nos buscar para a glória eterna, onde não há dor, sofrimento, doenças, percas. Lá vai ser só glória, só glória, só glória, dia e noite, noite e dia. Nem sei se vai ter noite e dia, não haverá dor, sofrimento, não haverá. Pense comigo agora no dia mais feliz da tua vida que você já viveu nessa terra. Agora pense em viver essa alegria eternamente. É isso que o teu Pai tem pra você. E a última coisa, minhas irmãs, só pra encerrar, algo que tem que começar por nós, que eu deveria ter colocado isso aqui já lá no começo, mas eu coloquei aqui para você meditar, aqui no final para você meditar. O que falamos para nós mesmas, das situações que nós vivemos, das nossas lutas, das nossas provas, das nossas dificuldades? O que você tem dito hoje para você mesma? Você consegue se olhar no espelho e dizer assim, olha, é só uma fase que eu tô passando, vai passar, não há dor que dure para sempre, e a gente vai passar junto, Jesus, eu sei que eu vou conseguir. Ou você tem dito, eu não tenho alegria de viver mais, eu não tenho ânimo de viver mais, eu não consigo sair dessa situação. É isso mesmo, porque Deus se esqueceu de mim, porque Deus não lembra de mim, porque essa vida não vale nada mesmo. Quer saber de uma coisa? Sabe assim, ficar se lamentando, dizendo só palavras negativas? O que você tem feito? Deixa eu te dizer, bem lá no fundinho, se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, tudo pode mudar na sua vida. Tenha essa fé, nem que seja do tamanhozinho do grão de mostarda. Talvez sua fé hoje está do tamanho de uma montanha. Mas eu sei que aí no fundo do seu coração tem uma luzinha, uma sementinha, uma sementinha de fé. Diga para o Senhor, aumenta a minha fé e me ajuda a crer que virão dias melhores.
Me ajude a melhorar minhas palavras, o meu vocabulário que possa ser trocado, Senhor. Se eu tenho não te agradado com as minhas palavras, porque eu sei que o Senhor me criou para ser vencedora. O Senhor me criou para andar de cabeça erguida. Eu sei que esse momento difícil vai passar. Por mais que às vezes não passe, vai amenizar no meu coração, porque a alegria do Teu Espírito Santo vai me ajudar, vai me consolar dia após dia. E tem dor que a gente lembra, a gente pode lembrar, mas a gente não pode só viver nessa dor. Vocês sabem que eu tive uma perca, né? E quando eu me lembro, me dói ainda. Mas eu não posso viver só sobre essa perca. Eu tenho que aprender o propósito. O que Deus quis com isso? O que Deus quis com isso? Eu sei que um dia eu vou reencontrar o bebezinho que não pertenceu, né, a mim agora, hoje, aqui fisicamente, mas ele pertence ao meu coração. E as lutas vêm, a dificuldade vem, mas a gente não pode ficar só murmurando e culpando Deus. A gente tem que pedir: Senhor, me revela o propósito e me ajuda, para que eu seja também consolo para alguém, para que eu seja luz na vida de alguém. E me ajuda a melhorar as minhas palavras para que eu agrade o seu coração. Você não está aqui para me agradar, você não está aqui para agradar, né? Consequentemente, a gente acaba agradando porque a gente ama. Mas quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, antes de pai, mãe, amigos, irmã, quando Ele é a nossa prioridade de vida, Ele é o nosso melhor amigo, quando Ele está em primeiro lugar na nossa vida, consequentemente, agradaremos a todos à nossa volta. É impossível não agradar as pessoas à nossa volta, porque primeiramente a gente está agradando a Deus, e não tem como agradar a Deus sem agradar o nosso próximo. É lindo o que Deus faz na nossa vida, e é sobre isso, sobre as palavras. Saiba que você tem poder de hoje andar pela tua casa orando, estendendo a mão e repreendendo todo o mal. Você tem poder de estender a mão sobre a vida do seu marido enquanto ele dorme, orando baixinho mesmo, e declarar que esse homem vai ser transformado, que vai ser um homem novo na tua vida. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio também que você tem o poder de profetizar sobre a vida do teu filho e dizer: esse menino vai dar um grande homem de Deus. Esse menino é inteligente. Esse menino é amoroso. Esse menino é educado. Esse menino vai fazer a diferença na sociedade. Assim como você tem o poder de olhar para você e dizer: eu vou conseguir. Eu sou filha de Deus amada. Eu tenho capacidade e eu vou longe em nome de Jesus. E é assim, dia após dia, caminhando com Jesus e aprendendo deles. E agora eu vou orar pela tua vida. Senhor Jesus, obrigada, meu Pai, por este momento glorioso na Tua presença, ao qual fluiu, Pai, do Teu Espírito Santo cada palavra dita. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece e venha, Senhor, abençoar, Senhor, a nossa boca, purificar os nossos lábios, para que possamos falar aquilo que agrada o Teu coração, porque sabemos que se agrada o Seu coração, agradará as pessoas à nossa volta. Coloque palavras doces, Senhor, como mel na nossa boca, para que adocemos, para que sejamos bênção na vida de outras pessoas à nossa volta. Nos ajude a ter mais paciência, fé, alegria e esperança. Eu creio nos frutos do Seu Espírito para a minha vida e a vida de todas essas mulheres que estão vendo e recebendo a Tua palavra e essa oração. Senhor, eu creio no nome de Jesus no Teu agir dentro do nosso coração e dentro do nosso lar, sobre a vida dos nossos familiares. Nos ensina, Pai. Assim eu oro e te agradeço por este momento na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima.